Amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o seu irmão em Cristo, presbítero Pedro Paulo, que Deus te abençoe. Eu trago a palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 30, que diz assim: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu-o, e deu a eles. Então abriram-se os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Essa passagem bíblica está se referindo ao Senhor Jesus, que encontrou aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Há momentos na vida em que Deus parece estar em silêncio, momentos em que o coração se sente pesado, a fé parece abalada e as promessas de Deus parecem distantes. Foi exatamente assim que estavam os discípulos no caminho de Emaús, abatidos, confusos e desanimados. Eles haviam visto o Mestre ser crucificado e, com isso, suas esperanças pareciam sepultadas junto com Jesus. Mas o que eles não sabiam é que Jesus estava caminhando ao lado deles, mesmo quando não conseguiam reconhecê-lo. E é nesse encontro simples, íntimo e transformador que o tema dessa mensagem ganha vida. Foi no partir do pão. Porque há momentos em que Deus se revela nas pequenas coisas, na mesa da comunhão, na partilha do pão, no partir daquilo que é simples, mas cheio de significado espiritual. Do versículo 13 ao versículo 24, nós vemos aí o caminho da dúvida. Lá no contexto, a gente encontra dois discípulos. Antes de chegarem à mesa, aqueles dois discípulos caminham tristes e desanimados. Eles falam de tudo o que aconteceu em Jerusalém, mas suas palavras estão cheias de incredulidade. Quantas vezes também caminhamos assim? Sabemos o que Deus prometeu, mas não entendemos o que Ele está fazendo. E eles dizem: nós esperávamos que fosse Ele quem remisse Israel. Está lá no versículo de número 21. Eu guardei essa frase aqui, esperavam. Esperavam, o tempo verbal denuncia a perda da esperança. Esperávamos. Então é como se eles tivessem perdido a esperança. E eles pensavam assim: agora não vai dar mais. Muitos de nós estamos exatamente assim. Esperávamos que Deus agisse de um jeito. Esperávamos que o milagre viesse rápido. Esperávamos que o sofrimento fosse menor. Mas quando nossas expectativas não se cumprem, pensamos que Deus falhou. E esquecemos que Deus nunca falha, apenas trabalha de formas que ainda não compreendemos. Jesus se aproxima, mas eles não o reconhecem. Isso nos ensina que a presença de Deus não depende da nossa percepção. Mesmo quando não sentimos, Ele está ali. No versículo 25 ao versículo 32 é o caminho da revelação. Jesus começa a conversar com eles e pacientemente explica as Escrituras, desde Moisés até os profetas. Ele reaviva o entendimento deles sobre o propósito divino. Querido irmão, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Enquanto caminhamos com o coração ferido, o que precisamos não é de respostas imediatas, mas da revelação da palavra de Deus. Cada versículo, cada promessa é um lembrete de que a cruz não foi o fim, foi o começo de uma nova história. E o texto diz que, enquanto ele falava, o coração deles ardia. Vamos ver o que diz o versículo 32. E eles disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho? O coração que estava frio, abatido, volta a queimar.
porque quando Cristo fala, o fogo reacende. Oh, glórias a Deus! Talvez o seu coração tenha se esfriado com as decepções, mas hoje o Espírito Santo quer reacender esse fogo dentro de você novamente. Recebe aí, em nome de Jesus Cristo. É interessante a palavra de Deus. Ela é como um martelo que esmiuça a penha. Oh, glória a Deus, aleluia. É como uma espada afiada de 2 gumes que vai até a divisão da alma e do espírito. Oh, bendito e engrandecido é o nome do Senhor. Quando chegar à aldeia, Jesus se assenta à mesa com eles. Ele toma o pão, dá graças e parte-o e o entrega. E o texto diz: então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Foi no partir do pão que os olhos se abriram. Oh, aleluia! Isso é forte, irmão. Aleluia, glória a Deus. Foi no partir do pão que os olhos se abriram. Não foi no caminho, nem nas explicações teológicas, mas na comunhão da mesa. Porque o partir do pão fala de entrega, fala de comunhão e de lembrança. Toda vez que o pão é partido, o corpo de Cristo é lembrado. Por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23 em diante: fazei isto em memória de mim. Toda vez que a mesa é compartilhada, a presença de Cristo se manifesta. E é no simples gesto de partir o pão que o invisível se torna visível. Foi ali, na partilha, que Jesus se revelou. E ali que ele continua se revelando até hoje. Quantas vezes Deus quer se manifestar a nós, mas estamos correndo demais para sentarmos à mesa? A pressa nos impede de perceber o sagrado no nosso cotidiano. Mas, quando paramos, damos graças e partimos o pão, a presença do Cristo ressuscitado se torna real em nosso coração. Oh, glórias a Deus! Do versículo 33 ao versículo 35, o coração renovado. Os discípulos, agora cheios de alegria, voltam para Jerusalém. Eles haviam saído tristes de Jerusalém, mas retornam cheios de fé e de esperança. Olha que mudança! Porque eles encontraram com Jesus no caminho. E quando Jesus partiu o pão, os seus olhos se abriram. Quem tem um encontro verdadeiro com o Cristo ressuscitado não permanece onde a tristeza o deixou. E a Bíblia diz, eles voltam para testemunhar. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Porque quando Jesus parte o pão, ele também parte o silêncio, parte o medo e parte o desânimo. Ele traz vida onde havia morte, fé onde havia dúvida e esperança onde havia dor. Aleluia, glórias a Deus. Do versículo 36 ao versículo 49, o encontro com os discípulos. Enquanto ainda falavam, Jesus aparece novamente. Agora a todos os discípulos. Eles se assustam, mas ele os saúda dizendo: paz seja convosco. Olha que mensagem maravilhosa. Jesus sabia que os seus corações estavam atribulados, estavam amedrontados, muitos pensativos, outros estavam perplexos. Jesus morreu, e agora? Acabou tudo? Não, só era o começo. O mesmo Jesus que partiu o pão com 2 discípulos, agora traz paz à comunidade toda, porque o encontro pessoal com Cristo nos leva a um testemunho coletivo. Quem encontrou Jesus não segura só para si não, ele quer falar para todo mundo. E ele mostra suas mãos e seus pés, sinais de que a dor não anulou sua glória. Ele come com eles, prova o peixe e os lembra de que a presença dele é real, concreta e transformadora. Depois, Jesus os envia com uma promessa, do versículo 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Oh, glórias a Deus! Ou seja, a história não termina na mesa.
mas continua no poder do Espírito Santo. O partir do pão nos revela Cristo, mas o Espírito nos capacita a levá-lo ao mundo, como eu estou fazendo agora. Quem conhece Jesus, irmão, não guarda para si. Ele quer falar para todo mundo que Jesus é o caminho, é a verdade e também é a vida. Do versículo 50 ao 53, nós vemos a ascensão. Jesus os leva até Betânia, ergue as mãos e os abençoa. Enquanto os abençoa, é elevado ao céu, ele começa a subir, ele vai subindo, ele vai subindo. Eles não choram mais, agora adoram e voltam a Jerusalém cheios de alegria, porque quem entende o significado do partir do pão sabe que Jesus pode ter subido, mas ele continua presente. Ele habita em nós, caminha conosco e se revela em cada momento de comunhão. Oh, glórias a Deus! Foi no partir do pão, meu irmão. Foi no partir do pão, minha irmã. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, talvez você esteja no caminho da dúvida, achando que Jesus se esqueceu de você, mas Ele está caminhando ao seu lado. Recebe aí agora, em nome de Jesus. Ele está do seu lado aí. Abra os seus olhos espirituais. Ele quer reacender o fogo no seu coração e revelar-se novamente no partir do pão da sua presença. O pão representa sustento, comunhão e revelação. E hoje o Senhor te convida à mesa dizendo: venha, sente-se comigo. Eu quero abrir seus olhos, renovar sua fé e acender novamente o fogo no seu coração. Que nesta oportunidade, ao partirmos o pão espiritual da palavra, você possa dizer: os meus olhos se abriram e eu vi o Senhor. Oh, glórias a Deus! E que assim, como aqueles discípulos, você também se levante e volte com alegria para anunciar: o Senhor ressuscitou, Ele vive e Ele está aqui. Oh, glórias a Deus! Aleluia! Falar de Jesus é coisa boa. Falar de Jesus é coisa maravilhosa. Falar de Jesus é recompensador. Falar de Jesus é confortante, é coisa boa. Cristo se revela no partir do pão, meu irmão. E talvez o que falte para o seu coração ser restaurado é voltar à comunhão com Ele. Volta hoje, vem hoje, volta novamente. O seu coração já está sendo esquentado pela palavra de Deus. Voltar a se assentar à mesa da fé, abrir o coração e deixar Jesus se manifestar a você. Hoje Ele te chama a renovar a aliança. Vem renovar a aliança? Vem que Jesus vai mudar a sua situação. Não apenas comer o pão, mas viver o presente e a presença de quem o parte. E eu quero nesta oportunidade orar por você, Senhor meu Deus. Senhor meu Pai, nesta oportunidade, Senhor, eu quero, Senhor, abençoar o teu filho e a tua filha. Senhor, que ele possa despertar com o partir do pão da tua palavra. Assim como aqueles discípulos, Senhor, eles despertaram, seus olhos se abriram, eles viram que era Jesus, e Jesus desapareceu. Ó Deus querido, que este teu filho, a tua filha, possa, através desta palavra, ter a sua fé renovada, e ele vê, Senhor, que é no partir do pão da palavra, os olhos se abrem, Senhor, porque o próprio Senhor disse: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, ou te libertará. Ó Deus querido, nesta oportunidade, Senhor, eu quero abençoar o teu filho, eu quero abençoar a tua filha, ó Deus querido, para que ela seja abençoada pela tua presença. Renova o teu filho agora, Pai, é o que eu te peço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais alto ao seu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.